Olá, como vai você? Tudo bem? Que Deus abençoe você, a sua família, e eu espero que você esteja recebendo ricas bênçãos ao assistir essa série Cristo e os Cristãos e os outros sermões também que tenho postado aqui. Eu quero convidar você nesse instante a, se puder, fechar os seus olhos para uma palavra de oração. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra, que vamos mais uma vez estudá-la. Abençoa-nos, Pai, agora nessa continuação dessa série, nesse tema tão importante, a continuação do tema do sofrimento. Em nome de Cristo Jesus oramos. Amém. Muito bem, nós estamos nessa série, eu espero que você esteja gostando e eu espero que de alguma forma você esteja recebendo bênçãos do Papai do Céu ao participar, ao assistir esses temas. No último tema nós falamos sobre sofrimento, mas o pano de fundo do sofrimento, vimos que o diabo realmente está irado e porque o diabo é o nosso inimigo, inimigo de Deus. Quando nós decidimos fazer a vontade de Deus, andar nos seus caminhos, nós passaremos por sofrimentos, por dificuldades, por provações, sofrimentos em geral. E na continuidade desse tema, nós vamos falar hoje sobre o sofrimento do cristão, especificamente. E mais do que isso, não vamos ficar só no tema do sofrimento, vamos falar de como nós conseguimos ferramentas, acharmos ferramentas bíblicas para transpormos esse período de sofrimento e sairmos vitoriosos, enfim, para a honra e glória de Deus e para a nossa salvação e desenvolvimento espiritual também, ok? Quero ler alguns textos da Bíblia com você. Repito, se você não pode ler agora, que você tome nota para que você possa ler depois, ok? Nesse momento, começa então, pegue a sua Bíblia, começamos a busca nesse exato momento. Muito bem, tome a sua Bíblia, vamos ler então os textos que eu proponho ler nesta hora, para a continuação desse tema do sofrimento. Quero começar lendo uma bem-aventurança. Você já viu as bem-aventuranças que Jesus menciona, que Jesus mencionou? Mateus as escreveu no seu livro, no capítulo 5, ou seja, Mateus capítulo 5, mas eu quero salientar uma das bem-aventuranças, no verso 11. Leio agora Mateus capítulo 5, verso 11. Bem-aventurados, diz Jesus, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem. Que coisa! Jesus está dizendo que nós somos felizes, somos bem-aventurados quando por causa dele nos injuriarem, e ele diz, e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos, Jesus diz, e exultai. Como regozijar e exultar no momento de dificuldade, de perseguição? Mas Jesus diz, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então Jesus está dizendo, ele foi perseguido, Jesus está dizendo, no passado os profetas também foram, e Jesus está dizendo, nós, os seus atuais seguidores, também passaremos por dificuldades e por perseguição. Percebeu isso? Jesus também disse isso, e João relatou no seu livro, no capítulo 16, Evangelho de João, capítulo 16, verso 2, o texto diz, eles vos expulsarão da sinagoga. Jesus estava fazendo uma profecia, eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Então Jesus está dizendo, olha, vocês vão passar por dificuldades, vocês serão perseguidos. Jesus está dizendo que expulsariam os discípulos da sinagoga e eles estariam sendo mortos, e com isso as pessoas ainda estariam dizendo que seria um culto a Deus. Isso se cumpriu com os discípulos e se cumpre com os cristãos no decorrer da história. Quero ler ainda com você em Mateus capítulo 24, também no seu livro Mateus relatou, já no final do ministério de Cristo, Mateus 24, verso 9. Acompanhe-me comigo na leitura. Então sereis atribulados e vos matarão, Jesus diz. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Então Jesus várias vezes relatou que nós seríamos perseguidos, seríamos atribulados, nos matariam, etc. Ou seja, os seus seguidores passariam por grandes provações, dificuldades e perseguições. Ainda no capítulo 5 de Atos,
perdão, ainda no capítulo 5 de Atos, se cumpriu em parte o que Jesus falou até aqui nesses textos que li. No capítulo 5, os discípulos estavam sendo perseguidos já, e Lucas relatou isso no seu livro de Atos. Eu leio então Atos 5, verso 41. E eles se regozijaram do sinédrio, eles se retiraram do sinédrio, se regozijando, agora sim. Eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome de Jesus. Então Jesus profetizara que eles seriam perseguidos, seriam expulsos e muitos deles foram mortos até. E quando isso começou a acontecer, o texto diz que eles se regozijaram, enfim, eles acabaram cumprindo aquilo que Jesus disse. Jesus falou para eles que eles seriam felizes, na Bem-aventurança capítulo 5, 11, Jesus falou que eles seriam felizes, Jesus falou que era para eles se regozijarem, e isso foi exatamente o que aconteceu. Agora, eu pergunto, qual era a motivação dos discípulos em se regozijarem ao passarem por provações, por dificuldades, por perseguições? Na bem-aventurança que lemos, nós vimos, Jesus falou, olha, é grande o galardão de vocês. Então aqueles que passaram por tribulações, por provações, por perseguições, eles não olhavam a perseguição em si, eles olhavam o galardão que Jesus profetizara, que Jesus prometera para cada um de seus seguidores. Agora, uma coisa que eu e você precisamos ter a convicção é que, mesmo em perseguição, Cristo não muda a maneira que nos vê e aquilo que sente por nós. Paulo conseguiu escrever isso em Romanos capítulo 8, 35 de maneira magistral. Romanos 8, 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Quem pode nos separar do amor de Cristo? Então Paulo está dizendo, olha, não é porque nós passamos por essas coisas que Cristo, Jesus, Deus, o Espírito Santo, deixou de nos amar. Ele continua nos amando. Não serão essas coisas que nos separará do amor de Cristo. Então, Jesus disse, olhe para o galardão. Quando você estiver passando por dificuldades, olhe para o galardão. Não foque nas dificuldades, foque no galardão, foque no galardão. E Paulo conseguiu escrever, nós precisamos compreender que Cristo continua nos amando, mesmo quando passamos por dificuldades, mesmo quando passamos por tribulações ou perseguições. Então o Novo Testamento está recheado de textos que falam que os verdadeiros cristãos serão perseguidos. Vários textos. Eu quero ler aqui com você Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1, verso 2. Tiago diz, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então, Tiago diz, olha, precisamos passar por alegria, porque mesmo antes da gente alcançar o galardão que Jesus nos prometeu, nós teremos a nossa fé firmada, teremos perseverança naquilo que a gente crê. Percebe isso? Olha outro texto, ou outros textos. Atos, capítulo 14, verso 22, eu leio. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Qual era o enfoque que os discípulos tinham quando eles passavam por sofrimento? O reino de Deus, o galardão. Nós seremos recompensados. Não porque sofremos, mas porque Cristo prometeu. 2 Coríntios 4,17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Paulo diz, olha, não tem como comparar o sofrimento que passamos hoje com as glórias do futuro. Então, quando os discípulos sofriam, quando os seguidores de Cristo sofriam, eles fixavam seus olhos no sofrimento? Não, o foco deles não estava no sofrimento, estava no galardão que eles receberiam por promessa do próprio Cristo. Leio para terminar essa sequência de textos, Romanos capítulo 8, verso 18. Porque para mim, Paulo diz, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Percebem? E tem vários outros textos do Novo Testamento que apresentam a realidade de que os seguidores, os verdadeiros seguidores de Cristo, serão perseguidos. Passarão por dificuldades, passarão por tribulações.
E o exemplo de todos eles é o mesmo. Olhemos para o galardão, olhemos para o galardão, olhemos para o galardão. Estou falando para alguém que nesse momento passa por uma tribulação? Estou falando para alguém que nesse momento da vida passa por uma grande perseguição? Talvez você achou esse canal à busca meio que acidentalmente, mas tenha certeza, foi providencialmente. Se você passa por momentos de dificuldades nesse exato momento, o apelo bíblico para você é que você não olhe, não foque os problemas, mas foque naquilo que Deus já prometeu para você. Portanto, persevere, persevere firme. Eu tenho alguns outros textos para ler com você agora no livro de Hebreus. Gostaria que você pregasse a sua Bíblia. Agora eu vou ler na minha própria Bíblia. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Vamos extrair algumas lições importantes de Hebreus capítulo 11. E eu vou ler Hebreus 11, depois Hebreus 12, depois vou terminar com Hebreus 10. Hebreus capítulo 11, verso 6, eu leio assim. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, para o escritor de Hebreus, ele está dizendo que é impossível, sem fé, é impossível agradar a Deus. E ele está dizendo que é necessário que aqueles que se aproximam de Deus tenham a convicção de que Ele exista, e não só isso, mas que se torna, a pessoa que se aproxima de Deus se torna galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, Deus tem um presente, vamos usar essa expressão, para todos aqueles que verdadeiramente o buscam e verdadeiramente o seguem. Isso vai ao encontro daquilo que nós estamos estudando. Desde o começo eu estou falando, lembra-se o primeiro estudo? Cristo fundamentalista. Cristo pautou a sua vida com base nos princípios bíblicos que ele mesmo estabeleceu no Antigo Testamento. E assim todos os seus discípulos. Então eu e você precisamos ter a convicção, ao nos aproximar de Deus, primeiro, que Ele existe. Segundo, que devemos permanecer fiéis a esses princípios, porque receberemos um galardão. Ainda que, sendo fiéis a esses princípios, passemos por dificuldades, como na história de Jó, do último estudo que fizemos. Aliás, se você não assistiu os últimos estudos, por favor, pare aqui, volte e assista desde o princípio, senão você não vai compreender tudo que eu vou dizer nesse tema. A Bíblia está mencionando que nós temos um galardão a receber. Basta permanecermos fiéis. Eu quero ler com você o verso 16 do mesmo capítulo, Hebreus 11, verso 16. Diz assim: mas agora aspiram, está falando no plural, pessoas no plural. Todos esses personagens descritos em Hebreus 11, eles aspiravam, eles tinham um foco, todos eles. Verso 16, agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Esse é o galardão. Então, todos os personagens descritos no livro de Hebreus, todos eles, os chamados heróis da fé, eles tinham um foco no galardão que Deus prometera. E vários deles, para não dizer todos eles, passaram por grandes tribulações. Mas o enfoque deles não estava nas tribulações. O enfoque deles estava no galardão que Deus prometera. Uma pátria celestial, uma cidade. Você consegue compreender isso? Esse é o enfoque que Deus quer que você tenha nos momentos de dificuldades e tribulação. Se você está sofrendo, sendo perseguido por ser fiel a esses princípios, permaneça firme. Se você encontrou desunião, se as pessoas criticam você, se as pessoas não entendem você por você seguir esses princípios bíblicos, está passando por esse tipo de tribulação, permaneça firme. Você tem um galardão, não abra mão disso. Vamos continuar lendo agora Hebreus, versinho 27, capítulo 11 ainda, verso 27. Nós lemos assim: pela fé, falando de Moisés, pela fé abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. E o versinho 27, eu li o verso 27, agora o verso 26. Porquanto considerou
o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Então, por que Moisés tomou essa decisão de sair do Egito e ir para o deserto? Ele escolheu isso, o verso 26 diz, ele contemplava o galardão. Esse é o exemplo de todos os personagens que sofreram grandes perseguições, seja no Antigo, seja no Novo Testamento. Eles não focaram nas dificuldades, eles focaram no galardão que eles receberiam por promessa de Deus. Muito bem, eu quero ler com você capítulo 12, verso 4. Por que sofremos? Porque Deus permite que nós soframos. Por quê? Lembra-se de um dos temas que apresentei aqui? Nós precisamos nos entregar a Deus porque a palavra é cortante. E a palavra nos mostra quem nós somos. Deus permite que venha o sofrimento, justamente nesse processo de purificação, da palavra penetrar fundo e mostrar para nós os nossos defeitos de caráter, para que dessa forma, efetivamente, o processo de santificação seja uma realidade na nossa vida. Olha o que o Hebreus diz, capítulo 12 de Hebreus, verso 4. 12 de Hebreus, verso 4. Ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até ao sangue, verso 5. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco? Filhos, verso 5, segunda parte. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele é reprovado. Você é filho, essa é a argumentação bíblica. Se você está sofrendo, é porque você é filho. Deus permite, porque você é filho. Verso 6, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Não significa, obviamente, que todo sofrimento é Deus quem dá. Nós vimos, por exemplo, na vida de Jó que não foi assim. Mas muitas vezes nós sofremos por causa dos nossos próprios erros ou porque nós queremos ficar firmes aos princípios da palavra de Deus e com isso sofremos perseguições. Lembra-se de um dos textos que li aqui? Jesus disse que ao seguirmos haverão discórdias até mesmo no âmbito familiar. Então, se eu estou falando para alguém que está sofrendo nesse contexto, persevere. Deus está permitindo porque você é filho. Verso 7 de Hebreus 12. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Verso 8, e aqui eu termino. Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, todos os filhos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Então, qual é o conceito de provações, de dificuldades bíblico, especialmente para o autor de Hebreus? Nós somos filhos. Se Deus permite, é porque nós somos filhos. E é para o nosso próprio bem. Mesmo que isso choque cada um de nós. Mesmo que não entendamos. Mas Deus permite, porque somos filhos. Eu quero terminar com o capítulo 12. Depois eu vou voltar para o capítulo 10, mas eu entro na parte final no capítulo 12 agora. Capítulo 12, verso 2 em diante. O verso 1 fala de Jesus Cristo. Nós temos várias testemunhas, o verso 1 fala. E nós temos agora que permanecer firmes como eles permaneceram. E o verso 2 diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Quem? Jesus. O qual, está falando de Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Cristo também sofreu, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. O que o texto está dizendo? Com o nosso sofrimento, olhemos para Cristo, o autor e consumador da nossa fé, que também sofreu, o texto diz, suportou a cruz. Suportou a cruz. Agora olha o verso 3. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou Jesus Cristo, suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. E por que Paulo, eu acredito que foi Paulo, escritor do livro de Hebreus, por que Paulo está mencionando tudo isso? Ele dá razão, finalizando o verso 3, para que você deve olhar para Cristo, esse que suportou tudo, que sofreu, suportou a cruz. Você deve olhar para Cristo para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Paulo está dizendo, quando você estiver sofrendo, olhe para Cristo. Olhe para o galardão, mas também olhe para Cristo. Porque ele também sofreu. Ele também passou por dificuldades. Como eu disse, eu estou na parte final. O verso 2
me chama a atenção, sempre me chamou a atenção esse verso 2. Porque o verso 2 tem uma frase que diz assim: Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Então eu e você sofremos, e a Bíblia nos incentiva, quando passarmos por sofrimentos, olharmos para o galardão. Agora, a Bíblia está mencionando que Jesus, quando teve que suportar a cruz, ele suportou a cruz em troca de. O verso 2 diz, em troca da alegria que lhe estava proposta. Pergunto, que alegria? Somos incentivados a, no momento de sofrimento, suportarmos o sofrimento em troca de um galardão. Cristo suportou o sofrimento em troca de uma alegria. Que alegria era essa? Eu e você somos incentivados a suportarmos por um galardão. Jesus Cristo foi incentivado a suportar por uma alegria. Trocar a cruz por uma alegria. Que alegria? O capítulo 10 nos dá essa resposta. E aqui sim, efetivamente eu termino. Capítulo 10, eu leio a partir, o texto é longo, a partir do verso 32. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, estou lendo Hebreus 10, 32, depois de iluminados sustentastes grande luta e sofrimento. Veja, esse é o contexto. Paulo está dizendo, vocês quando foram iluminados, quando vocês se converteram, passaram por grande luta e sofrimento. Verso 33. Ora, algumas vezes expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações. Ora, ou algumas vezes, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Então Paulo está dizendo no verso 33, às vezes vocês mesmos sofreram tribulação, e outras vezes vocês sofreram por outros passarem por essa tribulação, outros cristãos. Então o contexto todo é de sofrimento. Verso 34, porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria, o espólio dos vossos bens. Espólio, despojo, roubo dos seus bens. Paulo está dizendo, vocês não só sofreram, mas vocês sofreram com alegria quando roubaram os bens de vocês. Veja, era muito difícil ser seguidor de Cristo naquele primeiro e segundo século. Coisa que não é tão difícil hoje. Então eu e você sofremos, é verdade, mas não sofremos como eles, talvez. Talvez nós não alcançamos esse tipo de sofrimento, mas pelas profecias bíblicas vamos alcançar. Mais para frente vou elaborar uma outra série que isso vai ficar claro a você. O texto está dizendo, verso 34, Paulo diz, vocês aceitaram com alegria o espólio dos vossos bens, e termina o verso dizendo, tendo ciência, tendo conhecimento de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. E no verso 35 ele diz, não abandoneis, portanto, não abandoneis a vossa confiança, ela tem grande galardão, confiem. Mesmo em sofrimento, ela tem grande galardão. Verso 36, com efeito, tendes necessidade de perseverança na tribulação, na dificuldade, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. É preciso perseverança. Ele já prometeu. Para alcançar a promessa é preciso perseverança, especialmente nesse momento de tribulação. Agora, ficou uma pergunta no ar. O capítulo 12 disse que Jesus Cristo passou por sofrimento em troca de uma alegria. Que alegria? Eu entendo que a alegria está aqui descrita no verso 34. O verso 34, a última parte diz, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Então, nessa tradução, nós entendemos que os cristãos sofreram, perderam seus bens porque criam que tinham outros bens no céu, outro patrimônio no céu. É todo o contexto de Hebreus, conforme já vimos. Mas essa parte do verso também pode ser traduzida de uma outra forma. Vós mesmos por patrimônio, tendo ciência de possuirdes vós mesmos por patrimônio, ou seja, vocês mesmos são patrimônio. Veja, há uma possibilidade da tradução. Então entendemos que nós somos patrimônio, e se nós somos chamados de patrimônio, óbvio, somos patrimônio de quem? De Jesus Cristo. Então, no capítulo 12 de Hebreus, lemos que Jesus Cristo suportou a cruz em troca de uma alegria. Qual alegria?
a alegria de ter a nós como seu patrimônio. Então, nós somos aconselhados na Bíblia a, quando passarmos por momentos de tribulação, de perseguição, olharmos o galardão. Jesus Cristo, para passar pelo sofrimento da cruz, o texto é claro, o texto diz que Jesus trocou, ele preferiu, ele escolheu a cruz, o sofrimento que ele passou por causa de mim e por causa de você, porque passar pelo sofrimento da cruz, era o único meio de ter a mim e a você como patrimônio dele, bens dele, propriedade dele. Então, se hoje você está passando por grandes tribulações, grandes dificuldades, grandes perseguições, saiba que o nosso mestre também passou. E ele passou para que eu e você hoje pudéssemos ter a garantia de que nós somos propriedade dele. Nós somos patrimônio dele. Você é de Deus. Você pertence a Deus. Você é patrimônio de Deus. E Jesus Cristo passou pela cruz para ter você como verdadeiro filho. E é por essa razão que ele permite que o sofrimento venha até você, para que o seu caráter seja moldado à imagem e semelhança dele, que é o nosso Pai. Você pertence a Cristo. Você é patrimônio de Deus. E Jesus lá na cruz, lá no Getsêmani, durante o seu período de maior provação, de maior sofrimento, pensou em você, porque aquele era o único meio de possuir você, de possuir a mim por toda a eternidade. Temos uma promessa feita. Temos um galardão a receber, mas precisamos passar pela tribulação. Precisamos perseverar no sofrimento. Esse é o apelo de Deus para você. Que Deus abençoe você. Permita-me orar. Senhor Deus, obrigado pelas tribulações também, porque as tribulações nos fazem cada vez mais firmes em Ti, quando perseveramos. Abençoe esse teu filho, essa tua filha, para que permaneçam firmes, perseverantes na tua palavra, vivendo os teus princípios. Em nome de Cristo oramos, amém. Deus abençoe você e convido você a partilhar esse vídeo e assistir os demais dessa série Cristo e os Cristãos. Deus abençoe.